A morte foi vencida. Onde está o seu poder, ó morte? Cadê? O texto que nós lemos hoje é o capítulo 20 de Apocalipse, aqui na nossa porção do Novo Testamento, na sequência da Bíblia 365. E nesse texto nós temos a morte da morte, o fim da morte, o fim do reino da morte, o fim do sistema da morte. Não há mais morte, não tem mais morte, não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais tristeza. A morte foi vencida. Esse texto, embora traga esse conteúdo tão gostoso, que é o conteúdo que mostra a vitória final, a vitória total do nosso Rei Jesus, aquele que apareceu no capítulo anterior, todo-poderoso, aquele que apareceu montado num cavalo branco, aquele que apareceu reinando forte. Esse texto também é um texto que traz muitas dúvidas, é um texto que traz muitas polêmicas e discussões. Pessoas se dividem na compreensão desse texto. Nós temos aqui o famoso milênio, os 1000 anos de governo, e muitas pessoas se dividem até criando correntes que têm nomes próprios, os amilenistas, pré-milenistas, pós-milenistas. E eu não vou entrar nessa linha aqui e tentar resolver alguma coisa, porque isso não é possível nem de ser resolvido e o objetivo nosso não é discutir sobre essas correntes e as diferentes formas de ver aí a questão do milênio. Mas eu quero que você olhe para esse texto de hoje e tenha certeza da vitória de Jesus e da sua igreja. Que você tenha certeza do reino de Jesus e que o seu povo reina junto com ele. Se você olhar já no início do texto que nós lemos hoje, no versículo 4, diz assim: vi tronos, e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. As almas estão lá. Não tinha adorado uma besta, nem sua estátua, nem aceitado a marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Eu vi as almas daqueles que tinham morrido, aqueles que tinham morrido sendo fiéis a Jesus, aqueles que tinham morrido olhando para o Senhor, aqueles que tinham morrido obedecendo o Senhor Jesus. E eles estavam com Jesus e participando do reino de Jesus. Aqui no livro de Apocalipse, Jesus diz: ao que vencer, darei o direito de assentar comigo no trono, assim como eu sentei no trono com meu Pai. Jesus Cristo nos chama para participarmos do seu reino e participarmos com ele reinando. Participar do reino de Deus, participar reinando é um grande privilégio. Sim, mas esse texto também nos diz que para participarmos do reino dele lá, quando ele for reinar sobre todas as coisas, depois de termos morrido aqui, depois de estarmos com ele no céu, é um privilégio que nós experimentaremos depois de já termos recebido o reino dele aqui. O texto diz que é justamente aqueles que não se dobram diante da besta, que não obedecem o reino desse mundo, mas são reinados por ele. Assim como Jesus diz na oração do Pai Nosso que o reino venha sobre nós o teu reino, nós vemos que o plano de Jesus sempre foi que eu e você vivêssemos aqui nesse mundo sem pertencer ao reino desse mundo e sendo reinados por ele, tendo ele como rei aqui, hoje. Você está me ouvindo aqui hoje e vive o desafio de ter um reino sobre a sua vida que não é o reino desse mundo, não é o reino de agora, não é esse sistema de governo, mas é o reino de Deus. E esse reino vai determinar o que você faz, o que você deixa de fazer, como você faz, como você deixa de fazer. O que você escolhe fazer, quais são os seus atos, suas ações, suas obras. Esse mesmo texto diz que quando Jesus Cristo nos leva para o céu, ele analisa se nós vivemos esse reino dele aqui ou não. No versículo 10, nós temos
o aprisionamento do diabo. O diabo que havia enganado foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estava a besta e o falso profeta. Ali serão tormentados dia e noite para todo o sempre. E no versículo 11 nós temos um grande trono, todos em pé diante do trono, os mortos no versículo 12, pequenos e grandes em pé diante do trono, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. E assim nós vemos que toda rejeição contra Deus, toda afronta contra o Senhor será julgada de acordo com as obras, de acordo com o que está registrado nos livros, de acordo com a nossa reação diante do reino de Deus aqui na terra. Como é que você reage ao reino de Deus? Você clama o reino de Deus para que ele venha na sua vida? E você quer viver aqui sendo reinado por Cristo, dirigido por Cristo? Ou você quer ser dirigido por suas próprias vontades? Ser dirigido pelo sistema que está ao seu redor, pelo que as pessoas fazem, pelo que parece mais legal, mais comum? Eu espero que você olhe para a palavra de Deus, olhe para o seu Senhor e seja dirigido pela palavra de Deus. Porque você está vendo aqui que o final daqueles que não seguem o reino de Deus, que não estão de acordo com o reino de Deus, aqueles que não buscaram o reino de Deus nessa terra, não estarão com ele reinando, e o que os aguarda não é um final nada bom. O texto na sequência vai dizer que esse final ruim de destruição, onde é lançado Satanás, onde é lançado a besta, né, o falso profeta, agora esse lugar de sofrimento recebe um hóspede, né, inusitado, a própria morte. Olha o versículo 13. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. Todos foram julgados de acordo com seus atos. Então, a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. E esse lago é a segunda morte. A morte morreu, a morte foi vencida. E Cristo, com o seu povo, reina. O seu povo que já experimentou a ressurreição aqui, em vida. Aqueles que foram chamados da morte para a vida, ressuscitados aqui ao receberem a mensagem de Jesus, que receberam o reino de Deus aqui, esses reinam para sempre com ele. Esse texto que nós lemos hoje nos traz a certeza do reino eterno, do reino futuro, mas do reino que tem que começar sobre a minha vida e sobre a sua vida hoje, agora e já. Eu peço a Deus que Ele nos ajude a entendermos isso, a valorizarmos esse reino e a buscarmos o reino de Deus sobre as nossas vidas aqui. Buscarmos que Deus seja o nosso rei, o nosso Senhor, e que a nossa vida esteja debaixo do reino dele, do senhorio dele e do poder dele. Que o Senhor Deus ilumine a sua vida, que você enxergue e busque o reino de Deus, e eu espero encontrar você no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço, foi uma bênção ler com você um texto da Bíblia, mais uma vez, né, um texto da Bíblia, caminharmos aqui no finalzinho da nossa sequência de leituras da Bíblia Sagrada, no projeto de leitura do ano todo, chegando ao final aqui do livro de Apocalipse quase aqui. Temos mais pouquíssimos dias. Temos mais pouquíssimos encontros aqui nesse propósito diário, né, de lermos a Bíblia todos os dias. Eu espero que você continue lendo a Bíblia Sagrada. Se você não acompanhava esse projeto, não conhece o que estamos fazendo aqui, dá uma olhada aqui no canal Caminho Bíblico, na playlist Bíblia 365, que você terá lá todos os vídeos desde o início do ano, um vídeo por dia comentando um dos textos que nós lemos aqui na Bíblia 365. Então, antes de encontrar você no reino eterno do Senhor, eu encontro você no próximo vídeo, se Deus quiser. Então, um grande abraço, Deus guarde a sua vida.